Sabe aquele problema que te faz transpirar? E para causar impacto, o que te falta é inspiração? É aí que informação de qualidade se torna um ativo competitivo. Foi pensando nesses momentos que nós do grupo Innovation Experience criamos a plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade, para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Olá, então dando continuidade aqui ao Innovation Experience, terceira edição. Agora a gente vai falar de um tema muito quente, que está nos headlines de todos os meios de comunicação, aí, LGPD, segurança da informação, com a visão de heads de várias áreas. Meu nome é Guilherme Cato, sou CTO do Doutor Consulta e também lidero o Comitê de Tecnologias da IBO2O. Estou aqui com 3 feras. Vou pedir para vocês se apresentarem, para a gente ter uma conversa muito boa aqui. Olá, Cato, muito obrigada. Olá, vocês que estão nos vendo. É uma grande alegria participar da terceira edição do Innovation Experience. Eu sou a Samantha Oliveira, sou de PO do Mercado Livre aqui no Brasil e também lidero o Comitê de Proteção de Dados da IBO2O. Bom, eu sou o Paulo Rusa. Sou responsável pela área de governança e gerenciamento de dados no Banco Carrefour. Agradeço demais aí o convite e a oportunidade aqui no Innovation Experience e acho que faremos um belo painel. Também estou super feliz aqui, só com feras. Olá, eu sou Marcelo Fontinelli, sou diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e quero agradecer aqui em nome do GSI o convite aqui para o evento aqui do Innovation Experience. Espero termos um bom painel hoje. Muito obrigado. Muito bom. Então, começando aqui com os temas, enfim. A gente está passando por uma situação aqui, acho que no mundo, todas as empresas, falando de temas como privacidade de dados e segurança da informação. É um tema que não é mais apenas de um órgão específico de uma empresa, de uma área específica de uma empresa, de uma organização. Isso agora permeia a companhia inteira. Eu acho que a pandemia trouxe muita digitalização, acelerou muito esses processos, um processo que já vinha numa crescente muito grande. E a gente está agora com uma série de ameaças que já existiam de certa forma, mas que agora foram muito potencializadas. Queria saber de vocês, painelistas, quais que vocês acham que são as principais ameaças correntes e por que é tão difícil lidar com elas? Começando pela Samantha. Obrigada, Cato. Já começou me pondo no fogo aqui, né? Bom, eu vou falar da perspectiva de privacidade, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, principalmente para o meu lado jurídico. O que eu percebo, né, e o que a gente vem discutindo, inclusive na IBO2O a gente tem uma agenda dedicada a explorar, né, as questões relacionadas à privacidade, proteção de dados, e a gente percebe que o tema segurança da informação ele está diretamente relacionado, né, com a forma como nós cuidamos dos dados, a conscientização que cada um de nós temos a respeito da importância do tema e como dedicamos, né, parte do nosso tempo para poder aprender e empregar as melhores práticas, né? Não basta apenas ler termos de uso, conhecer as regras, mas sim é preciso vivenciá-las. É preciso você conhecer e saber como configurar bem o seu dispositivo, como que eu vou mexer nas regras de privacidade, de proteção de dados, com quem eu estou me relacionando, né? Isso tudo leva a gente a um ambiente mais seguro. Então, eu sempre gosto de pensar ali no tripé de governança, né? Pessoas, processos e tecnologias. Olhando para o aspecto pessoas, a gente percebe que, de fato, é importante essa conscientização
E aí a gente vê, né, que esses grandes escândalos envolvendo a segurança da informação, vazamentos e ataques acabam levando a gente, né, no nosso aspecto individual, a buscar, né, formas mais seguras, a buscar configurações e interagir com empresas com as quais nós acreditamos que empreguem as boas práticas. No tripé de processos, é importante que, dentro das nossas empresas, a gente mantenha todos os processos devidamente atualizados, né, e que esses processos eles estejam aí obedecendo um privacy by design, um security by design, desde o seu momento aí de criação do produto, para que a infraestrutura de fato fique protegida, né, fique segura. Eu acho que é um pouquinho disso aqui para compartilhar. Eu também quero ouvir os nossos especialistas. Vamos lá, Paulo. Quer falar alguma coisa? É até difícil falar agora, né? Mas para mim, assim, a gente tem pontos muito importantes. Então, quando a gente fala de privacy by design e security by design, eu acho que é importantíssimo a gente reforçar a importância, de fato, do by design e sendo feito mesmo, né? As coisas nascendo ali desde a origem, sendo pensadas com segurança e com privacidade. E quando você pergunta da maior ameaça, né, para mim é sempre a pessoa, pessoas do tripé de governança, pessoas. Eu infelizmente não vou ter esse dado na mão, se alguém souber, mas eu tenho certeza que a quantidade de incidentes causados por um ataque a um funcionário ou a uma pessoa da empresa são infinitamente maiores do que ataques utilizando força bruta na tecnologia em si, né? É muito mais fácil a gente ter um incidente ocorrido aí por conta de uma pessoa ou de uma falha no processo do que a tecnologia sendo aí invadida por força bruta. Então, tem uma questão cultural muito forte quando a gente fala de LGPD e de SI, de segurança como um todo, que é a questão cultural, engajar as pessoas, treinar a companhia para pensar dado como um ativo, como um produto, como algo que precisa ser cuidado, como você cuidaria de qualquer outra coisa no seu ecossistema. E que a segurança e a privacidade elas são importantíssimas para este cuidado desse ativo, né? Então, é mais do que só eu tenho que seguir um monte de regra, o pessoal da SI fica inventando o segundo fator de autenticação demora mais. Não é, né? De fato, a gente está buscando aí cuidar do que é um dos maiores ativos de qualquer empresa hoje no mercado digital. Bacana, legal você falar que a gente pode ter a melhor estrutura de tecnologia, os melhores mecanismos de proteção de dados, mas se uma falha humana, bem ou mal intencionada, acontecer, tudo isso vai por água abaixo. Então, envolve muito treinamento, muito conscientização da organização, /corporação. Mas eu queria saber agora do nosso amigo Marcelo, que deve ser um ambiente ali que segurança máxima, dados, proteção de dados e proteção de sistemas deve ser assim uma coisa cabulosa, para não sei outro termo para expressar isso. Qual é a maior ameaça que vocês têm encontrado, que vocês têm lidado, que vocês têm observado? O que tira seu sono ali no gabinete da presidência? Bom, o GSI, né, tem umas competências legais aí no que diz respeito à normatização, né, essa coordenação de forma geral da área de segurança da informação, e que a segurança cibernética faz parte, né, conceitualmente, da segurança da informação, assim como nós entendemos. E, é claro, além da segurança física, da parte de proteção de dados organizacionais, mas a segurança cibernética, nos últimos anos, né, com a migração de todos os serviços, indo para a digitalização dos nossos serviços cotidianos, né, prestados pelas empresas, pela sociedade, pelo setor privado, pelo governo. Então, isso aí realmente uma preocupação muito grande, porque surge uma quantidade muito grande de ameaças novas nesse cenário. E nós temos procurado, realmente, nós temos ali no âmbito do departamento o Centro de Tratamento Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes de Governo, que ele tem um papel de coordenação de todos os diversos CSIRTs, né, das ETIR, basicamente da Administração Pública Federal, mas nós nos ligamos também com diversos outros órgãos também do meio acadêmico, do setor privado, né, o que nos tira também o sono é a preocupação com as infraestruturas críticas, né, que vão prestar aqueles serviços essenciais para a sociedade.
Mas, em termos de ameaças, né, nós temos um espectro gigantesco que temos ali que estar atentos aí, diuturnamente sobre isso. Eu corroboro, inclusive, a colocação dos colegas ali, que realmente a nossa preocupação, a principal vulnerabilidade que nós temos aqui é um aspecto cultural. Nós tivemos como é que se diz, um relatório, né, que foi recentemente colocado, ano passado publicado, utilizando-se por base o framework desenvolvido pela Universidade de Oxford, né, no qual ele mapeia o nível de maturidade em termos de segurança cibernética dos países, né, aqui no caso, mais especificamente do Brasil. E nós identificamos que um dos fatores que nós temos ali mais, vamos dizer assim, mais a desenvolver ainda, que requer um trabalho em termos de maturação, é o aspecto de conscientização da população como um todo. Isso é fundamental. Isso envolve a parte, não apenas a parte de educação, desde o primário, mas também o investimento nos profissionais que vão atuar na área, tá? E particularmente para aquela grande parcela da sociedade que não está mais nos bancos escolares e que não está atuando especificamente na área de segurança da informação. Então, toda a base como foi falado também aqui, sobre a parte de engenharia social também, que ainda estamos vulneráveis, isso aí exatamente requer um aumento dessa cultura de segurança da informação. A partir do momento que nós desenvolvermos mais, tivermos um maior grau de maturidade nessa área, eu acredito que vamos conseguir mitigar bastante nossas vulnerabilidades. Obrigado. Bacana, bacana. Vocês três falaram bastante de gestão de pessoas e conscientização de dados para aumentar a ciência que as pessoas têm que ter em relação à segurança da informação. E a analogia que eu penso, corroboro o que eu penso, é que parece que a gente está entrando numa guerra de faquinha, porque está tão baixo ainda, né, o que deveria ser a maturidade em relação às ciências relacionadas à segurança da informação, que eu acho que a gente tem muito para evoluir. E já conectando com outro ponto que eu queria falar com vocês, por que né, fazer uma proteção em relação a sequestro de dados aos ransomwares que estão aí bombando nas redes sociais e notícias e feeds, assim, enfim, várias empresas grandes sendo alvo desses ataques, que não é só uma falha sistêmica, pode ser também, mas muitas vezes também é uma falha humana. Eu queria ouvir aqui, começando pelo Paulo, que é o head de governança de dados do Banco Carrefour, por que, do ponto de vista de como você deixa os dados organizados na sua empresa, na sua organização, por que é tão difícil você ficar seguro em relação a se os seus dados vão ser sequestrados ou não? Por que é difícil uma empresa falar assim, olha, fica tranquilo aqui, investidores, conselheiros, a gente não tem perigo nenhum de ter nossos dados sequestrados? Por que é tão complicado? Boa. Fácil a pergunta, mas eu acho que primeiro vale a gente dividir o assunto. Então, eu vou parafrasear um grande amigo aqui que diz que quem protege tudo não protege nada, né? Então, a gente tem primeiro um grande esforço de entender de fato quais são as informações que precisam ser protegidas, porque ter uma base vazada, se é uma base de índice ou de qualquer informação irrelevante ali, talvez não seja a grande preocupação, né? Quando a gente fala de preocupação de ataque, de vazamento, de qualquer coisa nesse sentido, a gente está falando de fato de informações que possam comprometer ou a privacidade, ou expor clientes, expor pessoas, ou vazar qualquer coisa estratégica ali da empresa. Então, a gente tem um primeiro trabalho que é a gente conseguir definir, identificar e marcar quais são as joias da coroa, né? O que de fato precisa ser protegido e como a gente protege isso. E aí eu vou insistir que é uma questão cultural, porque, e eu aposto muito na parte de processos para isso, a gente aposta muito na parte de processos para isso no banco, no sentido de que se você deixar na mão de uma pessoa definir quais são os dados importantes para o dono do dado, né? Então a gente tem uma cultura ali de ter assuntos e de ter owners e stewards, donos e curadores para cada um dos assuntos. Para o owner,
tudo que é dele é sempre crítico, né? Então, põe tudo na criticidade máxima e aí a gente sempre vai voltar para aquele tema de que se eu tiver que cuidar de tudo, eu não vou conseguir cuidar de nada como eu deveria fazer. Então, criar um processo, de fato, que diga para o owner, isto é crítico, né? Então, essa informação, se vazada, expõe a estratégia, expõe um cliente, pode gerar prejuízo financeiro para uma operação? Sim, beleza. Temos uma informação crítica. Aí a gente grita para o pessoal de SI e fala, né, lá voltando para o by design, temos uma informação crítica esta que a gente precisa, de fato, colocar numa caixinha aqui e cuidar com um pouco mais de carinho. Mas a gente sabe que a gente está longe disso e traz um outro ponto que infelizmente, a gente está sempre um passo atrás de quem nos ataca, né? Então, eu brinco que a gente hoje no Brasil ainda tem uma posição muito de se defender de ataques. É muito complicado isso. Então, o hacker do mal, ali, o cara que está tentando, de fato, sequestrar a informação do banco, ele tem uma informação privilegiada que você não tem, que ele vai te atacar. Você não sabe, ele não te avisa, ele não te liga um dia antes e fala, vou te atacar, se defende aí. Ele faz, você tem que estar sempre preparado. Então, a gente está sempre um passo atrás, né? Então, como que eu garantir que o meu ambiente é 100% imune a isso é impossível, porque eu não sei nem de onde vem. A gente consegue, obviamente, criar uma série de processos que garantam a maior cobertura possível e o principal, né? É garantir que dentro de um espaço ainda mais controlado estão as joias da coroa. Acho que é nesse caminho. Olha, maravilhoso o que você falou. E faz todo sentido, né? Porque vulnerável todos estamos. Então, se houver um sequestro de dados, que ele pegue o que é menos importante ou que não pegue tudo, né? Eu imagino que deve ser algo assim lá no Mercado Livre, né? Uma empresa aí super bem estabelecida, com processos bem estabelecidos, está crescendo gigantescamente. Então, eu acho que a preocupação deve ser mais ou menos essa, né, Samantha? Eu queria saber de vocês, quando vocês estão definindo alguma iniciativa, algum projeto, alguma coisa nova, como vocês fazem essa classificação, que tipo de importância vocês dão para o dado e como é que vocês pensam, assim, se houver um ataque, se houver um sequestro de dados, como é que a gente tem que se posicionar, de certa forma? Cato sempre me colocando numa fria, né? Bom, vamos lá. Dando um passinho atrás, né, assim, eu queria contextualizar que a preocupação com a segurança da informação não é uma preocupação exclusiva, né, do Brasil. A gente teve aí recentemente um encontro de líderes, né, onde o Brasil também teve a oportunidade de estar presente ali na Casa Branca, discutindo ao lado de diversos países como que a gente combate, né, ransomware e todas as outras formas de ataque. Então, a gente vê que há uma preocupação com a segurança da informação numa escala global. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é entender que, sim, estamos todos nós, todas as nossas empresas, sujeitas a algum momento vivenciar uma experiência similar a essa, né? Infelizmente, precisamos estar preparados. E aí, um pouquinho do que foi colocado aqui, né? Como podemos aí nos preparar para isso. Além de novo, eu volto para a importância da gente discutir o tema via associação e, de novo, na BO2O a gente tem grupos dedicados a debater setorialmente as preocupações, né, que levam as empresas no tratamento dos dados, na privacidade, na segurança, para entender que, de fato, todos nós estamos aplicando dentro de casa as melhores práticas de mercado, os melhores padrões industriais, aquilo que está aí disponível, né? Acho que é uma preocupação da indústria proteger o seu maior ativo, o dado, e o valor que isso gera para a pessoa, né, que é a confiança. No final do dia, privacidade, proteção de dados e segurança da informação andam muito juntos e isso gera confiança do titular. Não existe empresa se não houver uma relação de confiança com o seu usuário. E aí, de novo, né, privacy by design, security by design, processos que, de fato, sejam adequados, atualizados e implementados desde o momento de sua concepção, do design do produto. Então, sim, o Mercado Livre tem essa preocupação. A gente tem muito brainstorm no momento da concepção do produto, né? Então, quais são os dados que eu tenho ali,
naquele produto que estão envolvidos, ou seja, qual que é o meu mapeamento, né, do ponto de vista de privacidade e proteção de dados, o famoso ROPA. Do ponto de vista de tecnologia, vou me atrever aqui no meio de especialistas a falar que é o inventário de dados, o glossário de dados, dos termos de dados, para que daí sim eu consiga, de fato, mapear aquilo que é importante, que precisa ser protegido e que, de fato, eu tenho um ciclo de vida de dados seguro do momento da sua coleta, seja ela direta do titular ou seja ela, né, dentro do meu banco de dados, até o momento que eu tenho todas as fases de processamento e um descarte seguro. Claro que se houver algum tipo de incidente de fora para dentro ou de dentro para fora, não importa, eu preciso também ter políticas dedicadas à continuidade dos negócios, então um plano de backup para que eu não tenha a paralisação da minha operação, né? E aí, de novo, agora a gente também tem puxar a sardinha de novo para o meu lado, né? Um órgão responsável pelo tema, a Agência Nacional aí de Proteção de Dados, a nossa NPD, em seu primeiro ano de Constituição, já dedicou aí a sua agenda regulatória a fazer uma consulta pública, inseriu segurança da informação como um dos itens prioritários da agenda. Então, a gente teve a consulta pública, na sequência a gente teve um guia orientativo para as pequenas e médias empresas também, sobre como lidar com segurança da informação, como implementar a segurança da informação. Não é porque eu sou uma empresa menor ou porque eu estou nascendo que eu não devo ter essa preocupação com a segurança, né? Então, a gente vê que o nosso órgão máximo aí também tem dedicado aí, a colocar essas boas práticas, tanto para as grandes quanto para as pequenas, mostrando que, de fato, é um tema aí que é sensível e comum a todos. Tenho certeza que o coronel aqui do GSI também ocupa parte da sua agenda a fazer essas melhores práticas e a orientar a sociedade nesse sentido também. É por isso que eu te coloco numa fria, Samantha, sempre com ótimas respostas. Aliás, nos comitês, nas interações, a Samantha sempre tem ótimas colocações. E, Marcelo, eu acompanhando os ataques de ransomware, etc., o sequestro de dados que tem acontecido lá fora, eu vi bastante que o governo norte-americano ele entrou na jogada. Ele está participando bastante, ele está tentando fazer o trace da onde o pagamento das criptomoedas estão indo para ver se recupera, etc. Não é mais uma coisa só das empresas, virou um problema de segurança nacional. Aqui no Brasil, a gente quais são as principais iniciativas públicas nesse sentido? A gente está caminhando para algo do tipo, o governo vai cada vez mais ficar próximo dessas empresas, das instituições, para saber responder, para ajudá-las a se protegerem. Como é que estão as iniciativas nesse âmbito? Bom, então, eu vou trazer duas principais ideias aqui para discutir, que é a parte de accountability, né, que é a parte de responsabilização. É muito maior do que responsabilização, né, de todos. Isso aí envolve todos dentro de uma organização, os servidores. Quando a gente fala em segurança da informação, a tendência que a gente vê de uma forma geral é sempre jogar para a culpa para o pessoal de TI. E não é isso. Segurança da informação é muito mais... vamos dizer assim, permeia toda a infraestrutura, tanto verticalmente, as organizações verticalmente ali, desde o usuário, a ponta da linha ali, tal, o mais, vamos dizer assim, o mais humilde servidor daquela organização, até a alta administração. Tá? Não é só um problema de TI. Então, a gente sempre fala isso aí, que tem que ter o envolvimento de todos e que é realmente a responsabilidade da alta administração de alocar os recursos necessários para prover a segurança dos seus ativos de informação e dos serviços que são providos ali para a sociedade. Né? Quando a gente fala ali na parte de accountability, seria isso. Né? Quando eu estou falando agora na parte de resiliência, significa que, você tinha dado o exemplo aqui da parte de ransomware, né, que realmente é uma modalidade de malware, né, de tipo de ataque que está bastante em voga, né, que tem realmente causado muita dor de cabeça, né? Mas, quando a gente fala em resiliência, então, basicamente, a gente fala que o sistema ele tem que continuar funcionando, mesmo que em condições precárias. Ele sofrendo ataque, ele tem que continuar funcionando, mesmo que em condições precárias, depois voltar a um restabelecimento da sua situação de normalidade. O importante
particularmente para aqueles serviços que são considerados críticos para a sociedade, né, que envolve particularmente as infraestruturas críticas, é que então não haja simplesmente um parar do serviço, que haja realmente uma continuidade, mesmo que de forma precária, como eu falei anteriormente. Então, para isso, nós estamos ali procurando ter contato, né, estamos ali, assim como esse painel, né, que nós estamos participando aqui, o GSI ele tem participado como órgão que realmente ele tem esse papel de normatizar, de fazer esse papel de coordenação das atividades de segurança da informação no âmbito nacional, tá? Mas ali a nossa atuação, por enquanto, ela está indo mais no âmbito da administração pública federal. Nossa intenção, sempre naquele papel de conscientização, nós estamos expedindo sempre boletins informativos mensais que estão disponíveis no site do Departamento de Segurança da Informação, que é gov.br/GSI/DSI. Nós temos ali uma série de boletins, de dicas, para que, de forma escrita ali para o cidadão como um todo, não apenas para a administração pública federal. Nós temos ali a consolidação de todos os normativos de interesse de segurança da informação. Tá? Temos também o site do CETIR-Gov. O CETIR-Gov ele expede recomendações e alertas, mas aí são alertas e recomendações mais técnicos para as equipes de tratamento de incidentes cibernéticos, tá, okay? Os diversos órgãos ali, não apenas da administração pública federal, mas também do meio acadêmico, do setor privado, assim por diante, podem fazer uso desses alertas e recomendações. Recentemente foi publicado então o decreto 10748, que institui a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, que nada mais é uma formalização de uma rede que já existe desde a criação do CETIR-Gov, tá? E o papel de coordenação não é uma relação hierárquica que existe entre para essa parte de tratamento de incidentes de rede. É uma relação colaborativa. Nós procuramos sempre frisar que o papel do GSI, que quando a gente vai entrar em contato com o órgão que sofreu, porventura, ali algum tipo de ataque e assim por diante, nós nos colocamos à disposição para prestar um apoio técnico, para ajudar realmente, e também tem um papel de nós coletarmos as informações sobre aquela metodologia do ataque. Para quê? Para difundir de forma sanitizada, né? Então, procura anonimizar, não simplesmente colocar foi o órgão. Não, isso aí o objetivo não é esse. O objetivo é para podermos coletar as lições aprendidas daquele tipo de ataque, seja um ransomware, seja qualquer outro, um defacement, né? Uma pichação de site, e difundirmos aquele conhecimento na rede para que aquele ataque não se propague mais. Tivemos ali muitos dos senhores sabem sobre aquele WannaCry, né, que foi um ransomware, e que aqui no Brasil não teve uma atuação, vamos dizer assim, não foi tão efetivo. Tá? Isso aí se deve exatamente por causa dessa rede colaborativa. Então, quando começou esse ataque ali de forma mais efetiva ali em outros países, né? Então nós tivemos esse estudo, procuramos ali realmente buscar o aprendizado e começamos a emitir diversos alertas e recomendações sobre o assunto, e quando começou a chegar aqui então no Brasil não foi tão efetivo. Tá? Claro, chegou, isso aí não existe segurança 100%. Tá? Mas, vamos dizer, o impacto foi muito menor. Tá? Isso é que é importante dizer. Então, o aspecto então, que eu queria ressaltar é essa parte mais uma vez, né, voltando então à parte da resiliência, que é importante que todos tenham, por exemplo, para se contrapor a um ataque de ransomware, por exemplo, ter uma política bem elaborada, bem definida na parte de backup, né, título de exemplo, dentre outras medidas, como a parte de gestão de risco, isso aí também é inerente nessa política, inclusive nesses normativos que eu citei anteriormente, que o GSI emite, nós temos ali diversas, que podem servir de parâmetro, inclusive, para o setor privado, o setor acadêmico também, porque a nossa área de atuação, por enquanto, é na administração pública federal, mas serve como um bom referencial para a elaboração de políticas dos órgãos, dos diversos setores. Tá, ok? É isso. Legal. Agora, só uma pergunta rápida. Você acha que sequestro de dados tem que ser classificado como algum tipo de terrorismo? Isso é um tema que está em debate ainda, ele não está fechado ainda, né? Muitos encaram realmente como um tipo de terrorismo, dependendo do alcance e do impacto que isso aí ganha. Tá? Isso aí, alguns países já adotam realmente como terrorismo, os Estados Unidos também ali tem legislação mais específica contra isso. Tá? Nós, no GSI, nós nos preocupamos efetivamente realmente em fazer um estudo
como é que se diz, para verificar impactos em determinadas infraestruturas críticas, né, de como é que seria, por exemplo, diversos tipos de ataques, não apenas ransomware, mas acredito que sim, que realmente, dependendo do resultado desse tipo de ataque, porque ataques são diários, né? Recebemos ali no CETIR-Gov centenas de ataques ali por dia para poder serem analisados, assim por diante, né? Para poder tentar estudar, coletar as informações e difundir na rede ali as lições aprendidas para que esse ataque não se perpetue. Mas, realmente, ali, dependendo do tipo de ataque, isso aí pode se configurar, é claro, dependendo dos atores que estão por trás, dependendo do resultado que se busca obter. Tá? É claro, o resultado final pode se considerar até mesmo como semelhante, pelo menos, ali a terrorismo mesmo. Legal, obrigado, Marcelo. E agora, trocando um pouquinho de tema, eu queria falar um pouco com vocês sobre LGPD. Eu, particularmente, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados faz todo sentido, tá? Foi muito bem implantada, como a Samantha sempre traz, teve debate, teve benchmark, teve adequação para o nosso mercado, eu sou super a favor dela, mas a gente nota que ainda é um pouco difícil da coisa engrenar. Eu acho, na minha opinião, que inclusive foi dado o tempo adequado para as empresas, só que mesmo assim, mesmo levando em conta riscos cibernéticos, agora risco de regulação, a maior parte das empresas, obviamente tem empresas mais avançadas, etc., mas a maior parte das empresas não engataram. E eu queria saber de vocês, começando pela Samantha, por que é tão difícil a coisa andar? Sendo que é uma coisa tão importante, está tão em evidência, tem recurso, teve tempo, por que a coisa não andou ainda? Obrigada, Cato. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Acredito que é uma série de fatores, né? Talvez o primeiro, aí pensando que o Brasil não tinha essa cultura de privacidade e proteção de dados. Então, o processo legislativo da LGPD, ele teve muito do seu caminho acelerado por uma questão do Brasil querer entrar na OCDE, da gente ter um nível adequado de proteção de dados para poder aí fazer um trânsito entre outras jurisdições. Vamos lembrar hoje que a gente vive no mundo digitalizado, o dado não está mais restrito a uma fronteira territorial, né? O cloud aí tem redundâncias, então ele acaba transitando por diversos países e, portanto, o Brasil não tinha uma lei geral de privacidade e proteção de dados. Isso também acabou aí acelerando o nosso processo. Pensando aí no nosso grande fonte inspiradora, que foi o GDPR, a Europa já tinha essa cultura. Desde 1980, o tema já era debatido, já foi implementado. A diretiva lá passou por uma revisão e aí virou o GDPR. Portanto, nós aqui no Brasil não tínhamos esse background cultural e aí, de repente, tínhamos uma legislação de proteção de dados e precisávamos nos adequar, né? E aí tem um outro contexto que é muito particular de nós aqui do Brasil, é que era uma lei transversal, né, atingia, portanto, diversos segmentos, do pequeno ao grande, que tem complexidades tecnológicas diferentes, né? Uma empresa menor, um comércio local, tem uma complexidade de tecnologia diferente de uma empresa, né, de uma startup, vamos lá dizer assim, ou até mesmo de gigantes big techs. Então, isso também gera, na implementação, alguns desafios, né? Se você está numa multinacional, você tem um benchmark, né, de como foi a adequação na Europa para fazer uma tropicalização no Brasil. Se você está numa empresa menor, numa startup, muitas vezes você não tem esse benchmark, né, e aí você precisa implementar da mesma forma. Implementar um programa de privacidade gera um custo, né, gera um custo de pessoas, gera um custo financeiro e gera um custo aí também para a nossa área de tecnologia, um roadmap extremamente elaborado. Além de tudo isso, para, né, tornar ainda mais difícil, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela possui alguns conceitos, né, o que nós, juristas, costumamos dizer conceitos abertos, ou seja, a gente tem temas dentro da LGPD que dependem de uma regulamentação. Inclusive, a gente vivencia, né, a agenda regulatória da autoridade aí para poder regulamentar temas específicos. Como a gente já falou aqui, a própria segurança da informação,
informação, né, o procedimento de resposta a incidentes. Então, quanto tempo que é um incidente grave, o que não é, quando eu tenho que comunicar à autoridade, quando não. Além de diversos outros pontos, né, a própria atividade da figura nova do profissional do encarregado de dados, né, enfim, direitos de titulares, anonimização, que também é um grande, muito complexo do ponto de vista de tecnologia e por aí vai. Então, reunindo todo esse arcabouço aí, a gente tem realmente uma grande dificuldade de implementar, até para ter certeza de que eu estou implementando da forma como o meu órgão fiscalizador espera que eu implemente, né? Acho que é um pouquinho de toda essa grande mistura. Legal. E, Paulo, você veio da Sul América, que lidava com dados mega sensíveis, né? Dados, né, de saúde. Agora está no Banco Carrefour, que lida com... que já é um mercado mais regulado em termos de dados, etc., né? Então, eu imagino que você passou por empresas que estão um pouco à frente, digamos assim, na LGPD. O que você acha que funcionou nesse caminho, né, que vocês têm passado para aderir à LGPD? O que você acha que funcionou e o que não funciona? E o que assim, as empresas devem evitar? Se pudesse dar uma dica. Boa. Então, de fato, eu comecei a acompanhar o tema em 2015, quando a gente discutia GDPR, foi as primeiras idas a Brasília para começar a falar desse tema. E ainda tem muita coisa para caminhar, mas seguindo nessa linha então de dica, o que eu vi que não funcionou e no começo, principalmente ali 16, 17, 18, se discutia muito quem era o dono da LGPD. Qual é a área que vai ser a dona? É uma das perguntas que eu mais recebo até hoje, tá? As pessoas ainda me abordam, tem uma dúzia de treinamento meu passeando aí pela internet, que eu falo do assunto, e aí sempre vem a pergunta: tá, em que área você acha que deveria ficar a LGPD? Em área nenhuma, ela é uma lei, ela não fica em área nenhuma. A gente já tem instituído a figura do encarregado, que tem as funções, mas é uma discussão que é muito complicada e que não tem resposta certa, mas tem todas as respostas erradas. Se eu tentar puxar para dados, eu vou fazer uma coisa enviesada, eu não vou atender integralmente a lei. Se o advogado tentar puxar para o jurídico, ele também não vai atender integralmente. Se a gente botar na conta de SI, idem, e qualquer outra área. Então, era essa cultura, eu acho, que faltava aqui, da gente olhar a privacidade. Eu vi muitas áreas de privacidade nascendo, e isso aconteceu em algumas empresas aí que eu visitei e conversei, por conta da lei, porque aí na área de privacidade a gente consegue juntar essas disciplinas. Então, você bota na mesma sala o advogado, compliance, risco, dados, SI e o negócio, né? E o core business ali, para discutir privacidade, segurança, e aí todo mundo precisa entender e conhecer um pouquinho de tudo. E é desse tipo de colegiado que saem as boas práticas. Então, a minha dica do que deu errado se tem uma área batendo no peito e falando que ela implementa LGPD, provavelmente ela está fazendo capenga, e as melhores práticas vêm de discussões colegiadas. Gente com expertises diferentes, olhando como um todo o dado na empresa e tentando tomar juntos essas boas práticas. É a minha recomendação aí. Paulo, agora você foi político, hein? Alguém tem que tocar esse bumbo aí. Quem é, na opinião de vocês, assim, sempre uma discussão, né? Quem que na organização ou nas empresas, quem que é o dono da segurança da informação, quem que é o dono da governança de dados? É uma área que tem que ficar embaixo de legal, de tech, é uma área que tem que fazer um reporte direto para o número 1 da organização. Na sua opinião, Paulo, agora que você tocou nesse assunto, tudo bem, esse é um problema de todo mundo, mas quem que é o toca-bumbo ali? Quem que pega a coisa e põe para rodar? Eu vou empurrar aqui para minha amiga, né? Temos instituído um encarregado. O DPO deveria tocar esse bumbo. O encarregado de dados aqui no Brasil deveria... É esperado que ele organize esta conversa, mas jamais esperado que ele sozinho, que a figura do DPO sozinha consiga resolver todos os problemas. Não dá. De novo, né? Colocando num aspecto de empresas grandes onde a gente consiga ter minimamente essa estrutura
sem abordar aqui as PMEs, que eu acho que a gente pensa diferente. Agora, aonde encaixar essa estrutura, cada empresa vai ter sua realidade. Eu já vivi, eu já fui do marketing, de estratégia corporativa, de TI, e hoje estou em riscos. Entendi, faz sentido. Ô Marcelo, hoje a gente tem um órgão que nos ajuda ali, né, na proteção de dados, que é a NPD. Só que esse órgão ele vai até um ponto. Tem uma lacuna, na minha opinião, eu acho que a Samantha compartilha da mesma opinião que eu, que é a parte da segurança da informação que, de certa forma, a coisa está caminhando para uma autorregulação. Como é que você vê isso daí? Você acha que falta uma regulação para a segurança da informação também? Qual que é o selo que a gente pode dar para uma companhia que ela está fazendo adesão das boas práticas? Sei lá, se ela está aplicando NIST, ISO ou o que quer que seja. Não falta algo parecido com a NPD para a SI? Em termos de segurança da informação, eu vou até falar o entendimento aqui sobre a relação com a parte de proteção de dados pessoais, né? Então, a primeira ideia que eu queria passar é que não existe proteção de dados pessoais sem segurança da informação, tá? Mas pode haver segurança da informação sem proteção de dados pessoais, necessariamente. Ou seja, a segurança da informação ela é pressuposto da proteção de dados pessoais. Então, é importante realmente que tenha-se uma estrutura de segurança, uma governança de segurança da informação naquele órgão, para também ali, claro, em estreito contato com a equipe que vai trabalhar com a parte de proteção de dados pessoais. Porque, a grosso modo, a segurança da informação ela tem um aspecto bem técnico, ao passo que a proteção de dados pessoais ela já tem um aspecto até mais jurídico, né, que ela visa atender ali a LGPD, no caso. Então, é uma implementação mais da interpretação ali da lei. Nesse caso, a nossa Política Nacional de Segurança da Informação, no decreto, né, que nós temos aí, que foi publicado em 2018, ele já propõe, inclusive, ali, até na pergunta anterior, eu tinha falado lá como é que seria instituído a segurança da informação, né, dentro do âmbito das organizações. Existe, então, aquela ideia de se instituir um gestor de segurança da informação, tá? Mas não é ele que vai fazer tudo, ele apenas vai fazer a governança, ele vai fazer a coordenação do trabalho da governança de segurança da informação, que segurança da informação, como eu falei anteriormente, ela é um tema totalmente transversal. Ela permeia desde a camada mais baixa, a pirâmide toda lá da organização, toda a área da organização. Então, para isso, tem que ter essa governança, que é um gestor de segurança da informação, que tem que ter o seu conhecimento técnico, né? E ter vamos dizer assim, ele tem que ter trânsito nas diversas repartições do órgão, né? E é interessante que se tenha também ali representantes de cada uma das áreas finalísticas dessa organização, além claro, da própria diretoria de tecnologia, do departamento de tecnologia de tecnologia da informação daquele órgão. Então, isso aí vai ter essa representação, realmente ali tem uma boa representatividade, né? Desculpa foi a redundância, mas a ideia é que realmente ele esteja bem representado e tenha esse trânsito por toda a organização, em termos de segurança da informação. E, então, o ente novo que vai estar nesse grupo vai ser exatamente o encarregado de dados, né, que vai estar tratando ali, adequando toda essa parte, adaptando essa camada de segurança da informação para implementar aquelas decisões forem tomadas em prol ali de assegurar a proteção de dados pessoais. Legal. Bacana, pessoal. Estamos chegando ao final, o papo está muito bom. Para finalizar, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, as silver bullets que a gente colocou aqui nos últimos, meses, na nossa organização, nas nossas empresas. E, para finalizar, começando pela Samantha, depois Paulo e Marcelo. Obrigada, Cato. Ladies primeiro, né? Então, eu acho que a grande dica que eu posso dar é você colocar o seu usuário, né, o titular dos dados, o cidadão, no centro. No final do dia, todas essas leis que a gente está comentando aqui, LGPD, o decreto que o Coronel falou, elas visam o quê? Proteger o usuário, né? E, no final do dia, todos nós temos a grande missão de construir melhores produtos, melhores serviços para o titular, para o cidadão, para o usuário. Então, protegê-lo é o mais importante, né? Então, tudo que tem que ser feito para gerar essa confiança mútua tem que
proteger essa pessoa, né? Então, eu acho que é isso, assim, entender e se pautar. Já existem muitas pesquisas, né? Por exemplo, a Cisco lançou em 2020 uma pesquisa que fala, né, que o titular dos dados, a pessoa, aí está quase 73%, 83% mais propensa a contratar com as empresas que possuem aí privacidade, proteção de dados e segurança entre os seus valores, né? Então isso já sinaliza uma mudança cultural. E eu acho que é nisso, né? Assim, é sempre pensar no usuário e fazer tudo para ele e por ele. Boa. Eu vou, então, embalando, porque é isso, né? Assim, só para fechar, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço quando a gente vai começar qualquer discussão de privacy by design ou de qualquer produto novo que vai ser discutido. Eu acho que é super importante e ela ajuda desde o pequeno até o grande, que é, em qualquer instância, se você pretende usar o dado de uma pessoa para qualquer coisa, a primeira pergunta deveria ser feita: eu fico confortável de entregar o meu CPF para isso que eu quero fazer? Sim, eu gostaria de usar o meu CPF, eu gostaria que o resultado do que eu vou fazer fosse feito comigo, pessoa natural? Se sim, você já tem um bom caminho. Aí a gente continua a conversa. Se não, para por aí, cara. Se você não quer que... Se você entende que o resultado daquela análise, daquele estudo, do que quer que você vai fazer com aquele dado, não te deixaria confortável enquanto pessoa natural, provavelmente você está descumprindo a lei. Né? Então, já é um alerta vermelho aí, leva para o DPO e pergunta se pode, que eu acho que a resposta é não. Boa, boa. Quer finalizar, Marcelo? Da minha parte, então, o que eu queria só destacar, né, o que foi colocado, é basicamente a parte de conscientização. E quando eu falo conscientização, esse aumento da cultura, essa maturação da cultura da sociedade como um todo, eu diria que envolve a parte de ensino, desde o ensino fundamental, que é muito importante. Quando eu falo em ensino, eu falo também não apenas aquilo que é aspectos da segurança da informação, mas aquilo que também é a parte de ética, do uso ético da tecnologia, desde o ensino fundamental, como eu falei, o investimento nos profissionais de segurança da informação, de tecnologia da informação, para tendo em vista essa migração, essa dependência cada vez maior da sociedade, desses meios, e a conscientização da sociedade como um todo nessa área. E, particularmente, também, eu ia falar aqui outro tópico aqui, mas em linhas gerais seria isso aqui. Sim, lembrei, colaboração. Tendo em vista que a segurança da informação, a segurança cibernética, ela permeia toda a sociedade, então o elo mais fraco vai ser tão forte, né? vai ser exatamente o elo que vai definir ali o nível de segurança daquele meio. Tá? Então a gente está, no espaço cibernético não existe fronteiras, e por isso mesmo, isso requer muita colaboração, muita conversa, não é uma questão de vou fazer uma coordenação, vou fazer o controle, não é controle, é questão de colaboração, de realmente conversar, abrir-se, né, ter esse contato do setor privado com o governo, com a academia, para trocar essas informações e realmente isso aí vai beneficiar a sociedade como um todo, é o que eu acredito. Então, colaboração e a parte de conscientização. Muito bom, e com isso chegamos ao fim desse painel. Quero agradecer os painelistas e convido a vocês a continuar a acompanhar o evento. Muito obrigado.